Olá, amigos da Web Rádio Ser Fraterno. Hoje vamos a mais um estudo edificante. Falaremos hoje do tema paternidade, missão. Como referência, nós vamos usar de O Livro dos Espíritos, no livro Revelações da Luz, do Espírito Camilo, psicografia de José Raul Teixeira, e também parte de um vídeo Pai e Mãe, qual o papel do pai quando a mãe não se anula, da psicanalista e filósofa Maria Homem. Claro que nós temos de contextualizar, né, a sociedade e o novo conceito de paternidade quando falamos sobre o assunto paternidade nesse século em que vivemos, século XXI. Na questão 582 de O Livro dos Espíritos, nós lemos o seguinte: pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do que de formar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse nas estradas do bem. Então os espíritos responderam a Kardec que sim, a paternidade é uma missão, e que um espírito que reencarnou está ali sob a guarda daqueles pais, e aqui falando de paternidade especificamente, o pai tem a responsabilidade de guiar o pai e a mãe. Nós vamos falar aqui sobre o pai, já que o tema é paternidade. De guiar, de orientar, de educar, de dar afeto. E, claro, se pensar só em trabalhar, conquistar bens materiais, o que é óbvio, não é nenhum erro. Agora, o erro está em viver para isso e considerar que dando do bom e do melhor ao filho, à filha ou aos filhos, isso já está de bom tamanho, sem que haja todo um processo de afetividade, né? De um abraço, de um beijo, do diálogo, né? Então, obviamente, se poderá estar a falir, né, nessa missão. E aí os espíritos deixam claro que esse pai haverá de sofrer na vida futura os sofrimentos do filho. Por que os sofrimentos do filho? Porque vai ver que o filho, a filha, está sofrendo no além por uma responsabilidade que não foi bem administrada. Há aquela questão, por exemplo, de que eu já falei em outros estudos e vou repetir aqui, de que no capítulo 13, Reencarnação, do livro Missionários da Luz, o instrutor Alexandre diz a André Luiz, em resposta, de que nem todos os espíritos que reencarnam escolheram reencarnar, escolheram as suas provas. Por que ele diz isso? E ele coloca, porque André Luiz estava ali junto ao Alexandre estudando o caso da reencarnação de Segismundo, vendo todo um preparo, um planejamento reencarnatório, com a decisão consciente do Segismundo no processo.
e a atuação dele consciente no processo. Já o André pergunta, então, ao instrutor Alexandre se, em todos os casos, haveria de ser assim. E o instrutor Alexandre diz que, tal como na Terra a maioria das pessoas desencarna sem saber que desencarnou, também no processo de reencarnação é a mesma coisa. Né? As pessoas, os espíritos reencarnam e sem saber que estão reencarnando. Isso não é reencarnação compulsória. Reencarnação compulsória é quando o espírito, vamos dizer numa linguagem bem popular, vem de qualquer maneira. Por exemplo, um casal está ali em um baile dançando, seja no carnaval, seja no baile funk, seja em outro momento, né, ali de viver com prazer ao máximo, e o espírito obsessor ou espíritos obsessores estão ali estimulando a eles. De alguma maneira eles podem ser, né, atraídos magneticamente a um espermatozoide, esse espermatozoide fecundar o óvulo e o espírito acaba por se acoplar ali, a se ligar. E o processo da reencarnação está se fazendo. Aí vem as surpresas depois, né? A mulher se descobre grávida, enfim. Isso é a reencarnação compulsória. A reencarnação não programada, ela não é programada conscientemente pelos espíritos, como no caso do Segismundo. Mas o Alexandre deixa claro que os benfeitores espirituais muitas vezes vão magnetizar aqueles espíritos e eles vão estar a escolher famílias, eles vão estar a colocar, né, no mapa, né, reencarnatório daquele espírito as provas para ele passar. Claro que não há algo tão taxativo assim, porque há todas as circunstâncias da vida, acontecimentos que não tem nada a ver com uma vida passada, senão nós teríamos um destino fatal, né, e seríamos marionetes da divindade. Isso não é assim, né? Não teríamos liberdade de escolha se isso fosse assim. Então, quando se ouve expressões como "eu não pedi para nascer", isso pode ser uma grande verdade, tá, gente? Pode não ser uma inverdade, não. Nós espíritas precisamos deixar de dogmatizar determinados processos, né, para não cairmos em generalizações, que eu sempre digo, tem um perigo de serem reducionistas e trazerem explicações simplistas. Nós temos que nos perguntar, a partir do momento em que se tem esse processo de paternidade, nós temos de nos perguntar e contextualizarmos isso no sentido da história, perguntas que a Maria Homem, essa psicanalista e filósofa, coloca, né, em um vídeo Pai e Mãe, qual o papel do pai quando a mãe não se anula, né, um vídeo dela no canal dela no YouTube, em que ela faz as seguintes perguntas: por que historicamente cuidar dos filhos e da casa era papel da mulher? O que muda no mundo de hoje, em que as mulheres não querem mais o papel de belas, recatadas e do lar? E como ficam os pais nessa história? Claro que há toda uma análise histórica a ser realizada, há todo um processo que nós precisamos estar a falar para que essas explicações venham, né, a trazer para nós o sentido. A história nos faz compreender, né, a partir do estudo do passado, como está o presente, né, entender esse momento atual que vivemos e termos uma perspectiva, né, uma possibilidade de pensarmos em um futuro, né. E a história, ela é uma ciência humana que ela é feita agora, né? Cada um de nós está fazendo história no momento em que estamos vivendo. A história, ela é dinâmica, ela não é estática, né? A história, ela é construída, né,
a cada momento nós estamos construindo a história, seja a história individual, seja a história coletiva. Nós precisamos, achei interessante essa frase da Maria Ono, quando ela fala assim: precisamos fazer o luto do que se idealizou sobre a vida, né? Se tem muitas ideias. Eu, por exemplo, tenho 46 anos de idade, no final do ano faço 47. Então, eu vivi num tempo em que, apesar de muitas mulheres trabalharem, mas eu vivi em um tempo em que vi, né, muitas tias, minha própria mãe, sendo, né, como se colocava, do lar e não trabalhando fora, com os pais, os homens, sendo os provedores, né? E, obviamente, nós precisamos estar a compreender as mudanças, né, que a realidade de hoje traz. E isso nos diz muito sobre o conceito de masculinidade que se tem hoje, que são tempos diferentes e que se exige, né, de nós homens sensibilidade. O que a história mostra que antes não era assim. O homem era a autoridade, o homem mandava. Pode-se dizer que a mudança da visão do que é ser homem traz efeitos como os de uma revolta radical, com alguns homens formando grupos como incels, né, celibatários involuntários, né, red pills, MGTOWs, né, men going their own way, né, homens que caminham sozinhos, homens, né, que não se relacionam, né, com mulheres. E a partir desse conceito de masculinidade, é interessante que antes de explodir, né, de estourar a minissérie Adolescência na Netflix, eu assisti a minissérie assim que lançou e fiquei encantado com a movimentação, toda a história, né, dessa minissérie Adolescência na Netflix. E falei com a minha esposa, a Beatriz, que ela deveria assistir. Depois ela assistiu e ela também viu ali, né, a série, se encantou de como o assunto da masculinidade foi abordado e de como a sensibilidade, né, do homem estava a ser abordada naquela minissérie. E depois, conversando com ela, eu falei assim, olha, de todas as opiniões que depois que explodiu, né, essa minissérie, e ficou um assunto muito frequente nas redes sociais, né, e teve diversas opiniões colocando aquele pai com tóxico, né, o pai do adolescente, protagonista, né, do filme, diagnosticando já o adolescente como psicopata, enfim. E nós da saúde mental sabemos que nenhum diagnóstico pode ser fechado, né, com crianças e adolescentes. Isso são casos extraordinários. E o pai chamado como tóxico. E aí eu vi o seguinte, vi a opinião de uma psicanalista, Ana Sui, autora do livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, em que ela fala o seguinte: ali está uma família normativa, né, vulgarmente falando normal, onde um adolescente está no seu quarto e ele ali, né, está em contato com essa bolha dos incels, né, os chamados celibatários involuntários, que culpabilizam as mulheres pelos homens não alcançarem relacionamentos. Enfim, uma ideia realmente, né, tosca, machista, uma ideia pobre, né, uma visão de mundo limitada. E que gera o ódio, né, de homens contra as mulheres, né, levando a crimes, infelizmente. E aí eu falei para minha esposa, né, a Beatriz, que a gente chama de Bia. Bia,
como que uma psicanalista, né? Não sei qual outra formação dela, né? Mas ela teve um pensamento que retrata, né? Mostrando a série, retratando, segundo a minha visão também, a questão da masculinidade, né? Considerada da forma, né? De uma exigência de sensibilidade que os homens devemos ter, né? E que não é vergonha nenhuma. Isso no século XXI, e aquele pai que, né, provavelmente da minha faixa etária ou mais, tendo que lidar com essa situação e que estava ali tentando fazer o melhor papel, cumprir da melhor forma o seu papel de pai, que acaba se chocando ao perceber o quanto não estava olhando, né, da forma que deveria olhar ao filho. Por que eu digo isso? Porque essa é a questão que nós vamos agora fazer uma breve análise histórica, né? Diante da seguinte pergunta que eu fiz aqui. Com relação ao conceito de masculinidade hoje, são tempos diferentes e exige-se do homem sensibilidade. O que a história mostra que antes não era assim. O homem era autoridade, mandava. Pode-se dizer que a mudança da visão do que é ser homem traz efeitos como os de uma revolta radical, com alguns homens formando grupos como incels, involuntary celibates, isto é, celibatários involuntários, red pills e MGTOWs, men going their own way. Para respondermos a isso, se essa questão da sensibilidade do homem, esse novo conceito de masculinidade, pode gerar, né, uma revolta radical e ser um dos fatores, não o único, né, que traga em resposta esses, né, esses grupos, né, que formam diversos subgrupos nas redes sociais. Vamos a uma breve análise histórica, né, para nós vermos fatores que são vários envolvidos nesse processo. Transformação da masculinidade e surgimento de subculturas radicais. Nós estamos aqui falando, agora vamos fazer, né, uma linha de tempo. Eu vou começar falando de 1900 a 1950. Nesse período, a masculinidade tradicional era dominante. O homem mandava, o homem era autoridade. O homem era a voz que falava dentro de casa e ponto final. Ninguém tinha o direito de ir contra. Ele era o provedor exclusivo, isto é, a mulher não trabalhava. Autoridade moral, não como nós espíritas consideramos autoridade moral. Autoridade moral no que falei segundos atrás. O homem mandava, era autoritarismo que havia. Emoções contidas, o homem se continha. O homem não se colocava, né, em seus sentimentos, em suas emoções, porque isso era demonstrar fragilidade. Então o homem tinha que ser forte e demonstrar essa fortaleza a todo tempo. De 1960 a 1980 nós tivemos feminismo e revolução sexual, mulheres no mercado de trabalho, questionamento de papéis, pílula anticoncepcional. No momento que se teve a Segunda Guerra Mundial, os homens foram para as guerras, quem ficou cuidando da casa foram as mulheres. Na volta da guerra, muitos homens tiveram seus membros amputados, alguns ficavam com também o seu psicológico muito abalado. Quem passou a sustentar a casa foi a mulher. Então, as mulheres nesse processo começaram a se inserir no mercado de trabalho.
começou-se a haver o questionamento de papéis, do tipo, por que eu não posso prover o lar? Eu, mulher. Por que só o homem faz esse papel? Por que o homem não pode cuidar dos filhos? Por que eu tenho que, muitas vezes, trabalhar, chegar a casa e ainda cozinhar, arrumar casa, lavar roupa? Por que o homem não pode também fazer isso? Então, isso gerou conflitos. E isso veio a partir de questionamentos do feminismo e da revolução sexual, que não vamos falar aqui de política ou de viés esse ou aquele, vamos apenas colocar que a partir do feminismo e da revolução sexual, isso também começou a se dar, e a revolução sexual com a pílula anticoncepcional, por exemplo, colocando para a mulher assim, eu tomando a pílula começo a decidir se quero engravidar ou não, eu não sou um objeto nessa construção que a sociedade fez de que eu sou obrigada a ser mãe. Esse é um questionamento que temos de fazer. Toda mulher nasceu para ser mãe ou mãe é uma construção social? O instinto materno, ele é uma construção social ou ele existe por si? Porque se nós olharmos século XVIII, XVII, as crianças eram adultos em miniatura e as mães não cuidavam delas. O conceito de jardim de infância veio surgindo a partir do iníciozinho lá do século XIX, que se veio a se construir, a começar a construir esse conceito. De 1990 a 2010, começa a haver uma crise da identidade masculina, precarização do trabalho, popularização da terapia e avanço do movimento LGBTQIAPN+. O que está acontecendo aí? A crise da identidade masculina vem porque, a partir do processo que falamos anteriormente, do processo de precarização do trabalho, onde desempregos começam a surgir, o trabalho fica precário e os rendimentos, a partir do processo do próprio desenvolvimento do sistema econômico capitalista, que produz muito e acaba por se colocar uma exigência de se consumir muito, não se teve a possibilidade de um homem passar a prover sozinho a sua casa. Então, as rendas a se unirem gerou isso. Quando gerou desempregos e a mulher trabalhando, e o homem, por ser educado na questão de que ele é o provedor, acabar se sentindo humilhado, né? E realmente já ouvimos em entrevistas que fizemos com algumas pessoas, né, sobre mulheres, por exemplo, falando que elas sustentam a casa e que elas não exigem que o homem tenha um grande ganho. Pode ganhar de forma bem menor que elas, né? E elas entendem assim que aquele homem, mesmo que elas possam pagar uma conta, e aí gera-se a questão do respeito, né, e da sensibilidade do olhar feminino para a masculinidade, que aquele homem pagando uma conta, aquele homem acertando alguns boletos, ele já se sente, né, menos humilhado, se sente bem, porque ele está, na medida das possibilidades dele, também cumprindo com o seu papel de estar fazendo sustento da casa, né? Pagando algumas despesas. É óbvio que tem casos e casos, não podemos generalizar, né? A popularização da terapia. A terapia fez com que muitos homens viessem a se colocar em seus sentimentos, né? Muitos homens viessem a realmente perceber que
eles necessitam falar, né? Quantas vezes eu, enquanto psicanalista, atendi pacientes homens em clínica e digo a vocês que analisantes homens são raros, a maior parte que eu atendo são mulheres, né? Conversando com a Beatriz, a minha esposa, que é psicóloga, ela também pontua isso, né? A maior parte que procura a terapia ainda são mulheres, né? Precisamos estarmos a falar sobre isso para buscarmos reverter esse quadro, né? Em um grupo de família, né? Um dos homens lá postou, por exemplo, né, um reels no Instagram colocando de um homem a falar que o homem não precisa de terapia, o homem precisa de ser respeitado naquilo que ele faz, enquanto aquele homem que está saindo de casa para dar o melhor de si, para poder oferecer o melhor à família. E depois conversávamos com ele a respeito disso e dizíamos de que há pessoas que se resolvem, como Carl Gustav Jung, né, em suas obras colocou isso claro. Há pessoas que se resolvem bem com elas mesmas, mas há pessoas que não, né, que a depressão ela não é frescura, que a ansiedade ela não é frescura, de que há diversos pontos a serem colocados, que homens, por exemplo, que hoje dizem assim, muitos homens e até mulheres falam também, meu pai e minha mãe me bateram, mas hoje eu sou essa pessoa por isso, isso, isso. Mas no fundo, quando vamos na terapia aprofundar, fazer essa escuta e aprofundar com reflexões essa questão, existe uma dor ali, existe uma ferida. Do tipo, era uma criança que eu não sabia. Por que eu estava apanhando tanto? Por que eu tinha que ouvir determinados gritos? Por que eu vivi num ambiente e o que causou aquele ambiente, por exemplo, de uma criança, dando aqui um exemplo, que viveu num ambiente de pais, por exemplo, dependentes químicos em álcool, que viviam brigando. Fala-se assim, eu não criei traumas. Existem dores ali, que estão ocultas, que a pessoa está segurando, e nós podemos perceber isso como eu percebo na clínica, né? Muitas vezes os padrões de comportamento se repetindo. Né? Se isso não se repete, muitas vezes não considerando as questões de repressão, mas deixando aos filhos muito à vontade, porque eu não quero repetir o que meu pai e minha mãe fez comigo. Então é preciso pensar muito bem, porque essas falas, esses tipos de reels que são colocados, de vídeos, de que o que o homem precisa é do respeito daqueles, é claro, o homem e a mulher precisam disso, do respeito da família, do fato de estar saindo de casa e estar buscando trabalhar para levar o sustento para dentro de casa e ter que administrar em casa uma opção de outras coisas. Mas a terapia é necessária. Né? Quantos conflitos há de pais com filhos, com filhas, que dentro de uma terapia se haverá de se ser refletido, né? De considerar que fulano e fulana são uma individualidade, então não necessitam de estar comigo a falar que tem que fazer de tal forma, precisa de tal forma, né? Numa briga entre irmãos, tem que fazer o que eu quero. Não, se os irmãos são adultos, que eles se decidam, eles se resolvam entre eles, né? É preciso ter esse olhar para a maturidade, né? Que os filhos vieram a ter, né? E que devem, claro, se estimularem a ter. A popularização da terapia veio trazer essa possibilidade do homem dizer que ele não é frágil, né? Quantas vezes eu já falei para analisantes o seguinte, homens, né? Você não quer mostrar fragilidade muitas vezes para sua esposa, está sentindo isso. Você já se perguntou se você se colocar para sua esposa, ela não vai te considerar frágil, mas ela vai ver em você um ser humano e muitas vezes pode estar a te acolher, a te abraçar, a dizer eu entendo. Então é necessário que nossa postura, né, enquanto homens, modifique-se
Não é como muitos falam aí, mas o homem sensível é um homem afeminado. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sensibilidade não significa sexualidade. O avanço também, né, do movimento LGBTQIAPN+, veio trazer esses processos da sensibilidade, né? Eu vou contar aqui um desdobramento que eu tive em 2012, que foi muito marcante, em que o Alberto, meu guia espiritual, me levou a uma região escura no além, e lá estava um jovem, uns 19, 20 anos, provavelmente, cabelos compridos, muito magro, e ele estava colado numa poça de espermas. E o Alberto, invisível para aquele espírito, mas visível a mim, fala aos meus ouvidos: estenda a mão, filho. E eu estendo a mão e digo que ele pode segurar a minha mão. Ele segura a minha mão, sai, aquela poça desaparece, que era fruto, né, do psiquismo dele fixado naqueles processos. E eu o abraço e digo, peço a ele para que me conte sua história, porque ele foi parar ali. E ele fala que quando ele se assumiu homossexual, né, em casa, o pai o expulsou de casa. E como ele já estava há anos naquele processo, né, de sofrimento no além, naquela região escura, provavelmente foi na década de 80, 90 que ele possa ter desencarnado, imagino, não sei ao certo, ou até antes. E ele disse que só encontrou o caminho na prostituição, onde ele foi acolhido ao sair de casa, numa casa de prostituição, e lá ele então se travestiu e fez os programas e viveu a sua vida com a sua mente voltada, né, fixada nos processos sexuais. Daí ele ter ficado preso em uma poça de esperma, como se aquilo, né, fosse o que mais estivesse presente na sua vida e na sua mente, e era, né, realmente o que estava presente. E a própria mente dele o punia, né, o deixando grudado ali. Até que ele me falou isso, eu abracei e disse que ele devia seguir, né, um novo caminho, e o Alberto então aí aparece e o acolhe e o leva, né, para a colônia Alvorada Nova, da qual nosso grupo Espírito Semeadores da Paz está ligado, né. E fica a pergunta: se aquele pai acolhesse aquele filho, talvez dizendo pelo menos isso: olha, eu não concordo com esse tipo de comportamento, mas você é meu filho, eu te amo e nós vamos juntos realizar esses processos na vida. E assim, talvez a história desse espírito pudesse ser diferente. Fica a reflexão para nós. De 2010 a 2025, nós temos a internet, mais ressentimentos, e que estão presentes nos seguintes grupos: incels, né, celibatários involuntários, red pills, MGTOWs, as bolhas digitais e a guerra cultural. O que acontece aí, né? Esses grupos de internet, ou chamados subgrupos, né, essa subcultura dos incels, celibatários involuntários, dos red pills, né, lembrando as pílulas lá do... como tem no filme Matrix, né? Esse o Morpheus, né, coloca uma pílula azul ou amarela, né, outra vermelha, né? Se não me engano é uma azul e uma vermelha, e a vermelha é que faz com que a pessoa acorde para a realidade, né? E os red pills têm uma postura muito radical, né? Porque eles têm a mulher como um simples objeto sexual. Já ouvi de um colega red pill uma expressão que não vou falar aqui, que é uma expressão muito chocante, de que a mulher é isso mesmo.
ela só serve para ser um objeto de prazer do homem, nada mais. Claro que eu me contestei e depois disso ele não mais me contactou, né? Porque pessoas assim geralmente não conseguem dialogar com quem pensa contrariamente, né? Radicais, os extremistas agem assim. E os MGTOW são aqueles homens que caminham sozinhos, aqueles homens que podem até se relacionar com mulheres, mas eles não se envolvem a ponto de manterem um compromisso. E esses grupos, eles ficam em suas bolhas digitais. Né? O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, no livro Infocracia, ele fala sobre isso. Né? A pessoa que pega a internet, e ela fica sempre ali dentro de um assunto, dentro de um grupo, e obviamente o algoritmo, né? Quanto mais você procura determinado assunto, quanto mais você interage com determinados grupos, o algoritmo coloca para nós, né, cada vez mais os assuntos, anúncios, dicas de grupos que têm a ver com aqueles processos. E aí nós precisamos fazer um questionamento, né, que está aí presente no Brasil. Será necessário um controle das redes sociais? Não estou falando de se tirar a liberdade de expressão, mas no sentido de controlar grupos como esses, grupos como aqueles que adultizam crianças, né? Lembrando aí o vídeo do Felca, né? Sobre as questões da adultização infantil. E quantos pedófilos tem ali? Né? Será que convém deixar isso totalmente livre para que a pessoa exponha o que deseje? E há muitos grupos neonazistas, né, pelo mundo inteiro aí a se comunicar, ou um controle haveria de brecar, né, esses grupos? Aí nós temos que refletir sobre isso também. A guerra cultural existe no processo de que há uma disputa, né, daqueles conservadores, não no sentido político, mas no sentido dos costumes de quererem que a vida, né, de toda a construção que foi alcançada até agora, se retorne a um passado, né, daquele homem que é o provedor, da mulher que é do lar, e que se volte a esse passado, né, porque o homem não está tendo mais respeito, enfim. Quando se deve buscar, né, se ter o diálogo, né, tanto o homem com a mulher, quanto do pai para com os filhos. Quando a gente faz essa linha do tempo, essa análise histórica, nós conseguimos compreender que muitos homens, né, nossos avós, por exemplo, tinham posturas, né, diferentes, tinham posturas mais rígidas, mais duras, diante do contexto, né, cultural, do contexto histórico em que eles viviam, né. Meu próprio pai, por exemplo, um homem, né, que todos admiram, que eu admiro e que sempre muito reservado, né, e que no aniversário dele, por exemplo, né, há pouco tempo, eu o abracei, olhei nos olhos dele, né, falei, eu amo você, e ele ficou com os olhos cheios de lágrimas, assim, e bateu nos meus ombros, né, você, quer dizer, e depois disso, eu também amo você, meu filho, mas são expressões que eu só vim ouvir na idade adulta, né, e eu também me coloquei na disposição de falar isso, né, para o meu pai, para a minha mãe. Então nós vemos aqueles homens, né, criados naquele sistema de que se eles falassem algo assim seriam considerados frágeis e agindo sempre com dureza, né, aquela dureza que muitas vezes não precisa ser falada, mas que um olhar bastava para se dizer, né, que não estavam se agradando de algo, e algo muitas vezes que nem era, né, muito relevante assim. Podia ser uma baguncinha lá que não iria
causar maiores prejuízos. Então nós vemos a necessidade, né, que nós temos de olhar para isso de uma outra forma. No capítulo 19 do livro Revelações da Luz, de José Raul Teixeira, o Espírito Camilo, ele traz perguntas que eu vou pedir licença para ler e que diz, né, muito sobre essa questão. O capítulo 19 é: que fazes de teu filho? É uma pergunta. Ele diz assim: deverás deixá-los, né, os filhos, fazer o que queiram, a fim de que te vejam como moderno e agradável? Resposta: será melhor que os orientes para o que devem, de modo que te sintam como responsável e amigo com o passar dos dias, ainda que hoje se rebelem, considerando-te um estraga-prazer. Deverás liberá-los para os vícios e licenças sociais, em nome do livre-arbítrio deles? Resposta: será melhor que os conduzas para a compreensão do valor do corpo carnal como instrumento de progresso, bem como para o fato de que toda liberdade real só tem sentido quando se assenta nos códigos da responsabilidade, mesmo que hoje te ache antiquado ou cafona. Deverás liberá-los para a iniciação sexual dos enamoramentos infantis que lhes poderão trazer insolúveis problemas? Melhor seria que dialogasses com teus filhos, falando-lhes da seriedade da relação afetiva de dois seres e que, mesmo diante da permissividade atual, na área da sexualidade como em tantas outras áreas, o sexo só tem valor ético e traz verdadeiras alegrias para a alma à medida que quem o maneja tenha crescido psicológica e moralmente, a fim de que a sua prática não se converta numa ilhota de prazer pelo prazer, ocultando seus frutos muitas vezes nas fossas do abortamento, deixando profundas lesões emocionais, espirituais e mesmo físicas. Não te entristeças se, por enquanto, te lançarem a pecha de ultrapassado. Deverás deixá-los à margem da tua fé, aguardando que possam optar sobre o que desejam seguir, quando ainda sejam crianças. Melhor seria que compreendesses que a criança não está em condições para fazer escolhas e análises filosóficas, cabendo aos pais esse capítulo da sua orientação. Por outro lado, se deixas teus filhos sem os cuidados oriundos da tua crença, facilmente eles assimilarão, por influência do atavismo, as conveniências e acomodações mundanas, deixando sempre para mais tarde o envolvimento com Cristo, o que se lhes converterá em sérios desastres, entendendo-se que a grande leva de almas terrestres para que vem, em razão das suas necessidades de recomposição intelectual e moral, em função dos comprometimentos com o equívoco. Não te perturbes com a atitude dos que pensam diferente, e assim queiram injetar-te suas ideias de fundo comodista, com laivos de aberrante materialismo. Muitos pais se perguntam: devo levar meu filho à evangelização no grupo espírita? Sim, deve levar. E a criança? Ela não tem que escolher se vai ou não vai. Vai se conversar com ela, vai se dizer que ela vai. Né? Um adolescente vai se levar a uma cidade, a estudos, mas precisamos considerar, como tive a oportunidade de estar com Raul Teixeira em algumas vezes, né? Muito mais do que com o Divaldo, e o Raul dizia que, e em palestras ele colocou isso também, de que os jovens, quando entravam para a universidade, acabavam se retirando do espiritismo. Por quê? Porque falta, muitas vezes, de dirigentes a capacidade de dar aos jovens voz, de fazer com que eles se sintam num ambiente onde eles vão estar à vontade para inquirir, para perguntar, para questionar. Né? Exemplos, por exemplo, de temas polêmicos como pena de morte, aborto, né? E esses assuntos que eu trago como exemplos, muitas vezes os espíritas logo respondem: não, os espíritos são contra o aborto, o espiritismo é contra a pena de morte. Mas não se colocam tantas vezes as reflexões filosóficas, as reflexões jurídicas, as reflexões científicas sobre, né, esses assuntos e dando ali as possibilidades, né, das teses
pró e contra, né? A pena de morte, o aborto, por exemplo. E deixando aqueles jovens absorver essas informações e então formarem as suas opiniões com bases, né, bem fundamentadas. E não só com as opiniões ou as considerações dos espíritos, e que se torna assim algo muito de fé, né? Por mais que as respostas dos espíritos possam nos levar a um raciocínio, a ampliar o raciocínio, mas quantas coisas nós vivenciamos hoje que o contexto em que Kardec viveu não trouxe, né? O Livro dos Espíritos e outras obras dele não traz isso. Então, precisamos de espíritos como Camilo que façam, né, esse trabalho de trazer-nos esses assuntos, né, da atualidade e ir nos orientando para que nós raciocinemos e possamos ver os melhores caminhos para isso. E um dos caminhos, claro, que ele vai colocar, né, nesse livro é o seguinte: dialoga com teus filhos, com lúcida argumentação, ouvindo o que eles têm a dizer-te com tranquilidade e compreensão, fazendo-os sentir que o nosso percurso humano é por demais meteórico e deveremos aproveitar o mundo para aprender e empreender o melhor, porque como cidadãos do universo, os lares da imensidão nos aguardam, e todos nós, pais, filhos e irmãos na terra, em realidade, somos todos irmãos em Deus, na marcha determinada para a felicidade. Para nós irmos, então, concluindo, vamos explorar um pouco a questão da ética da alteridade, né? Alter, outro, né? Qualidade do que é outro, né? Do Emmanuel Levinas, né? Emmanuel Levinas é um filósofo judeu que passou pelos horrores da Segunda Grande Guerra. Se não estou enganado, perdeu os pais, né? Nessa luta, né? Na Segunda Grande Guerra contra o nazismo. E ele traz o conceito de rosto. O conceito de rosto é o quê? O rosto é um corte, né? Então é a violência contra alguém, porque ele é um atravessamento, ele é uma imposição, isto é, todos nós temos um rosto. Todos vocês que me escutam têm um rosto diferente. E esse rosto é um outro, né? Todos somos mesmo, né? Todos somos seres humanos, porém cada um com a sua fisionomia. E quando nós estamos a olhar para um rosto, aquele rosto é uma violência porque ele nos atravessa, né? Aquele rosto nos limita em nossas ações, né? É aquela velha frase: o meu direito termina quando começa o direito do outro, né? Então, quando Sartre, por exemplo, lembrando também desse filósofo, ele fala que o inferno são os outros, é muito nesse sentido de que o outro me poda, o outro me castra, né? O outro faz tanto com que eu me limite, mas também faz com que eu note a mim mesmo, né? Então, o outro faz essa violência. O conceito de rosto de Levinas traz muito essa questão. E ele, em suas reflexões, o Levinas, né? Ele não coloca só em suas reflexões, não só as limitações, né? Que o outro me traz, mas como também o diálogo com as palavras de Jesus. Amai o próximo como a si mesmo. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 39. O rosto para Levinas é o lugar onde eu descubro minha vida, que minha vida tem sentido apenas quando sou responsável por alguém. O mandamento de Jesus é o reconhecimento religioso dessa mesma verdade, que o outro não é ameaça, mas fundamento da minha própria existência. Quando Levinas coloca que minha vida tem sentido apenas quando sou responsável por alguém, e independente do rosto desse alguém, nós vamos ver a parábola do bom samaritano que Jesus traz, né? De que o homem é assaltado lá e que os ladrões batem nele, que passa o sacerdote, o levita e nada fazem, mas o samaritano,
que era como um protestante na época, né, nessa briga entre católicos e protestantes, digamos assim, ele é o samaritano que acolhe, né? E o samaritano vai justamente olhar a situação, né? E a situação ali é esse conceito de rosto, né? O que está me atravessando naquele momento, né? É um ser humano que sofreu uma violência. Então ele acolhe aquele ser humano, leva para uma hospedagem, paga as despesas e não pergunta o passado daquele ser humano, simplesmente vê o momento atual, né? E auxilia ali naquele momento. Nas relações pais-filhos, o rosto é o lugar onde a ética da autoridade e o amor cristão se encontram. Os pais aprendem que o filho é um outro que exige cuidado antes de qualquer troca. Os filhos aprendem que o amor recebido é modelo para amar o próximo, né? Quando a pessoa vê um bebê, o bebê está ali, né? Na sua fragilidade, aquele ser que precisa, né? Dos cuidados, e ele é um outro que exige cuidados antes de qualquer troca. Quer dizer, não tem nada a oferecer em troca ali, aquele bebê. Ele só vai ser cuidado, né? Ele vai chorar, né, exigindo alimentos, ele vai, né, urinar, defecar, e será trocado. E não tem nada que ele dê em troca. Simplesmente, na visão, né, do Levinas, ele vai estar só sendo cuidado. Na medida em que a maturidade vem, aí é que os filhos vão aprender que o amor recebido é modelo para amar o próximo, porque os pais fizeram com aquele bebê, com aquele adulto que foi um bebê, né? Então, no momento em que aquele adulto estava bebê, os pais estavam cuidando ali no amor incondicional, num amor que não tinha o que esperar, a não ser as exigências do cuidado. E que esse tipo de amor é que nós vamos trabalhar e estamos trabalhando nesse processo de progresso espiritual em que estamos vivendo por meio da reencarnação para alcançarmos. Então, esse conceito de rosto faz com que nós encerremos, né, esse estudo edificante nesse momento. Muita paz, amigos da rádio web Ser Fraterno.